caso surpreendente. O Landan se aproxima e fala que ele gosta de tudo isso que ele está vendo, e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e fala que ela é muito bonita. E depois que ele pergunta se ela mora ali mesmo, ela diz que sim, mas fala pra ele que ela não está com muito tempo. Então ele pergunta se ela não estaria interessada em conhecer alguém. Ela fala que realmente não e ele pergunta por quê. Ela diz pra ele que ela tem um namorado e já ele fala que o tempo dela vai passar bem melhor com ele. E depois que ela diz pra ele que ela está muito bem com o namorado dela, educadamente ele se despede dela. E agora, quando ela se aproxima, ele pergunta o que aconteceu. Ela diz pra ele que ele tem um carro muito legal, e ele agradece. Ela pergunta o que ele faz e ele diz que faz um monte de coisas e pergunta o que ela quer. E ela responde dizendo que gostou do carro dele. Ele agradece e diz que precisa ir. E já ela pede pra ele deixá-la dar uma olhada no carro. Ele pergunta se ela tem um namorado para que ela precisa entrar no carro dele. E depois que ela diz que o namorado dela não tem um carro desse, ele pede para ela dar a volta. Ele pergunta o que ela quer e ela diz para ele que ela quer entrar no carro. Ele diz que não porque ela tem um namorado. Ela diz que ela tem um namorado, mas que ele não tem um carro como esse. Ele pede para ela esperar que ele vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta o que aconteceu. Ela diz que ela quer entrar no carro e poder conversar com ele. Ele pergunta por que ele faria isso agora. E depois que ela diz pra ele que ele está sendo rude, ele fala que não está sendo rude, só está tratando da mesma maneira que ela o tratou. Mas depois ele acaba descontraindo a conversa e fala que vai deixá-la entrar no carro para conversar com ele, se ela acertar quantos cilindros esse carro tem. E ela surpreende dizendo que esse carro é um V8. E já dentro do carro não precisou do Landan dizer muito para ela praticamente esquecer do namorado e aceitar ter um encontro com ele. Mas de repente o amigo do Landan aparece e pergunta o que ele está fazendo com o carro dele. E fala para o Landan que ele emprestou rápido para ele, mas que já passou uma hora. E pede para ele passar a chave do carro. O Landan diz que ele está tendo uma conversa e que ele está envergonhando ele. Ela pergunta de quem é o carro, e o amigo do Landan fala que é dele. O Landan fala que vai sair do carro e pergunta se ela vai com ele. Ela fala que não vai com ele porque ele mentiu dizendo que o carro era dele. O amigo do Landan entra no carro e diz que é um prazer conhecê-la. E em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele, ele pergunta o que aconteceu entre os dois. Ela diz que não quis conversar com ele porque ela acha ele sem graça, mas que ele ficou insistindo. Então o amigo do Landan pergunta por que ela estava dentro do carro com ele. Ela fala que então ele entrou nesse belo carro e pergunta se ele já viu esse carro e diz que ela acabou de descobrir que o carro é dele. Ele fala que nesse caso então ela é uma interesseira. Ela tenta dizer que não é interesseira, mas ele pede para ela sair do carro dele. Ela pergunta para ele se pelo menos ele vai abrir a porta, mas ele diz que não vai fazer isso. O Nair se aproxima e pergunta se está tudo bem e pergunta também o nome dela, mas ela diz pra ele que ela não tem nome. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la, mas ela diz que não quer falar com ele. Ele fala que só está tentando conhecê-la e pergunta se ela tem namorado. Ela diz que é casada e que não quer ninguém seguindo ela. Ele pergunta o que ela quer. Ela pergunta o que ele estava dizendo e já ele pede para ela dar a volta.
Ele pergunta o que aconteceu e por que ela não quis parar para falar com ele. Ela fala porque ele chegou de repente e pergunta o que ele vai fazer. E depois que ele diz que vai para casa dele, ela fala que sabe fazer uma massagem e uma comida muito boa. Ele pergunta como ele vai confiar na comida dela, sendo que ele nem conhece ela. Então ela diz que ele vai conhecê-la. Ele fala que ela tá muito carinhosa e já ela pede para ele levá-la para dar um passeio. Então ele diz para ela pedir pro marido dela. Ela fala que está querendo conhecê-lo e pergunta se ele quer. E já ele pede para ela dar uma volta. Ele fala que ela é muito bonita e em seguida diz que vai abrir a porta para ela. E dentro do carro ele pergunta se realmente ela tem alguém. Mas ela diz pra ele que ela não está em nenhum relacionamento. Ele fala que ele vai pra casa dele e pergunta se está tudo bem pra ela. Ela fala que se ele quiser eles podem ir. O Nate dá um oi pra essa garota e pergunta pra onde ela vai. Mas ela responde dizendo que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e também pergunta se ele poderia ter 2 minutos do tempo dela. Mas ela pede desculpas e continua andando. Mas ela decide voltar e pergunta o nome dele, e ele fala que o nome dele é Nate. Então ele também pergunta o nome dela e em seguida diz que é um prazer conhecê-la. Ele diz que gostou muito do estilo dela, e em seguida pergunta se realmente ela não tem namorado. Ela diz pra ele que não tem namorado e que ela estava indo encontrar umas 2 amigas dela. Mas agora, quando ele pede o número de telefone dela, ela fala que tudo bem. Ela pergunta o que ele está fazendo hoje. Ele fala que vai para a cobertura dele porque ele vai precisar pegar o outro carro dele. Ele pergunta se realmente ela precisa ir embora agora. Ela fala que não sabe bem e pergunta qual é a proposta dele. Ele fala que também não sabe, mas que ele a achou muito bonita e que gostaria de conhecê-la já que eles estão se dando bem. Ela fala que talvez eles possam almoçar e quem sabe depois ir para o shopping. Então ele sugere que ela entre no carro para que eles possam conversar melhor sobre isso. Ela diz para ele que lá tem ótimos lugares para sair. Ele fala que viaja muito a trabalho e que ainda não teve tempo de conhecer o lugar. Ela pergunta em que ele trabalha. Ele fala que ele gosta de ações imobiliárias e criptomoedas, e claro, ele também gosta de viajar para espairecer a mente. E depois, num tom de brincadeira, ela pergunta para ele se ele está precisando de uma companheira de viagem. Ele fala que talvez sim e pergunta se ela gostaria de ir com ele. E como ela fala que tem certeza, ele pergunta se ela tem passaporte. Ela fala que tem passaporte, então ele fala que eles já podem começar a pensar em algum lugar para ir. E no meio da conversa, ela diz pra ele que ela canta, então o Nate pede pra ela cantar alguma coisa pra ele. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. Ok. Bom, e a tradução da música fala sobre quando você me beija e me abraça lentamente. Eu acho que isso já está ficando romântico até demais, então vamos direto para a parte que interessa. E nesse momento ele fala pra ela que ela é muito bonita e que canta bem, mas que ele acha que ela é interesseira. Ela diz pra ele que ela nunca tinha sido chamada de interesseira. E já ele diz pra ela que ela só decidiu voltar depois de ver o carro dele. E depois que ela diz pra ele que não é interesseira, ele pergunta então como se chama isso. Ela pergunta se o fato dela gostar de homens bem-sucedidos, se isso faz dela uma interesseira. Ele fala que ela deveria buscar o sucesso por ela mesma. E também diz pra ela que ele vai precisar, por gentileza, pedir para que ela se retire do carro dele. Bye.